Pessoal que nos segue aqui no canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a previsão do tempo para os próximos 7 dias em todo o país, em que analisaremos o acumulado de chuva e também as temperaturas nas regiões brasileiras. Vamos iniciar esse vídeo falando sobre a previsão de chuva na tarde deste sábado, já início da noite. Hoje nós temos previsão de chuvas ainda intensas ocorrendo, principalmente sobre áreas do centro-oeste do país e áreas do norte da região nordeste. Ao longo desta semana, deve se concentrar a chuva principalmente sobre áreas do centro-oeste e também sobre a costa norte do nordeste e áreas da região norte do país. Enquanto isso, boa parte do sudeste e também áreas da região sul do país vão passar com um tempo mais seco ao longo dos próximos 7 dias. Analisando de forma detalhada, na tarde deste sábado, nós temos aqui temporais intensos ocorrendo principalmente sobre o oeste de Mato Grosso, oeste de Mato Grosso do Sul e também atingindo áreas do estado de Rondônia, Acre, sul do Amazonas, interior do Tocantins, áreas do oeste do estado do Goiás e também extremo oeste do estado de São Paulo. Ainda na tarde deste sábado, temos previsão de algumas precipitações no Triângulo Mineiro e também sobre áreas do interior do estado do Amazonas e do Pará. Na região nordeste do país, a tarde deste sábado, início da noite, deve ser bastante chuvosa, principalmente aqui no oeste da Bahia e também no norte. Algumas áreas na divisa com Piauí pode ter alguma precipitação mais forte e também sobre todo o estado do Piauí, do Ceará, do estado do Rio Grande do Norte, até áreas da Paraíba e também norte de Pernambuco, ainda deve prevalecer temporais mais fortes, principalmente no início da noite. E também temos precipitação de alguma chuva mais isolada sobre áreas de Maceió e também sobre João Pessoa, no estado da Paraíba. Observando de forma detalhada, temos aqui um tempo mais seco, principalmente sobre áreas do interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, chuva bem escassa também, e também chuva bem escassa sobre áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com alguma precipitação mais forte ocorrendo no extremo sul do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai e também com o leste da Argentina. Sobre o domingo, nós temos previsão de chuvas intensas novamente sobre áreas do centro-oeste, partes do norte e também da região nordeste do país. Também nós temos um tempo ainda mais seco desde áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná e também interior do estado de São Paulo. Continua um tempo mais seco aqui sobre o norte de Minas Gerais, áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, extremo sul e partes da região central da Bahia ainda predomina com um tempo mais seco e volta a chover forte aqui sobre a costa norte do Nordeste, entre o norte do Maranhão, Piauí, todo o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, incluindo as capitais São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal e também aqui o leste da Paraíba, João Pessoa, leste de Pernambuco, Recife e também sobre áreas do estado de Sergipe ainda pode ocorrer algumas precipitações, chuvas um pouco mais isoladas também aqui no sertão do estado de Alagoas, mas já há previsão de algumas precipitações ao longo desta semana, principalmente aqui nessa faixa central norte do estado da Bahia, também sobre algumas áreas do interior de Pernambuco que estão há muito tempo sem receber precipitações. Ao longo da segunda-feira, as chuvas mais fortes deverão ocorrer sobre o norte do Nordeste e também sobre o sul da região norte, principalmente entre o Acre, sul do Amazonas e do Pará, estado do Amapá e Tocantins. Toda a região centro-oeste praticamente vai ter chuva bem volumosa. Ao longo da quarta e quinta-feira, as chuvas vão aumentando sobre o norte da Bahia, também sobre a faixa litorânea, aproximando aqui de Salvador. Também o nordeste da Bahia pode ter previsão de chuva forte. Ao longo da quarta e quinta-feira também a chuva se espalha ainda mais aqui no interior do Nordeste. Todos os estados do norte e do Nordeste vão continuar tendo previsão de chuva forte. E também sobre o centro-oeste a chuva se distribui bem em praticamente todo o estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul e oeste do estado de Goiás
e chuva mais irregular sobre o Distrito Federal e sobre o leste de Goiás, na divisa com Minas Gerais. Continua o tempo mais seco ao longo desta semana aqui em Minas Gerais e também em áreas do interior de São Paulo. Apesar de termos previsão de algumas precipitações entre a capital paulista, o Rio de Janeiro, mas são precipitações que não devem trazer muitos alagamentos. Na quinta-feira, a chuva avança mais ainda aqui em direção ao norte, da região norte, entre áreas do norte do Amazonas, sul do estado de Roraima, norte do Pará, áreas do Amapá, e continua chovendo bastante forte aqui no interior da região nordeste do país. Ao longo da sexta e do sábado, continua essa mesma tendência, chuva volumosa sobre o centro-oeste e o norte, e diminui um pouco mais a chuva aqui no nordeste. Apenas áreas do Maranhão, norte do Piauí e Ceará devem receber as maiores precipitações entre a sexta e o sábado. E no sábado, nós temos aqui a chegada de outra frente fria sobre áreas do sul e também sobre áreas do norte do Paraná, estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que passa a receber algumas precipitações mais fortes de chuva. E no acumulado de chuva para os próximos 7 dias, nós temos aqui previsão de chuvas intensas entre áreas do norte e do nordeste, áreas da região centro-oeste do país, também sobre o sul da região norte. Essa região mais central do país, nós temos previsão de acumulados de chuva que em alguns pontos poderão superar os 200 milímetros, como é o caso de algumas áreas do centro do estado de Mato Grosso, algumas áreas também do sul do estado do Pará, áreas também do norte do estado do Maranhão, centro do Piauí, e alguns pontos isolados do Ceará e aqui do oeste da Paraíba poderão ter acumulados de chuva que poderão chegar perto aí dos 200 milímetros de chuva para os próximos 7 dias. Analisando de forma detalhada por região, iniciando pela região nordeste, nós temos chuvas fortes em praticamente todo o estado do Maranhão, todo o estado do Piauí, com previsão de chuvas intensas. Aqui na divisa com o Ceará e também no norte do Piauí pode chegar a 200 milímetros. Continua com previsão de alagamentos para a região de Teresina. No estado do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, temos previsão também de chuva forte sobre todo o oeste cearense, também no sul do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, também oeste da Paraíba, poderá ter acumulados superiores a 150 milímetros aqui na divisa com Pernambuco e também com o leste do estado do Ceará. O estado de Pernambuco, a chuva fica um pouco mais fraca aqui no sul do estado, mas temos previsão de chuvas intensas aqui no norte do estado de Pernambuco. Toda essa divisa com Piauí, com o Ceará e também com a Paraíba tem previsão de chuvas intensas, inclusive na região de Caruaru, litoral aqui próximo a Recife. As chuvas avançam com força ao longo desta semana. Apenas aqui no extremo sul de Pernambuco que podemos ter algumas precipitações ainda mais isoladas de chuva. Sobre áreas do estado de Sergipe e Alagoas, as chuvas mais fortes devem se concentrar sobre o litoral e no interior aqui desses estados pode ter algumas precipitações, mas são um pouco mais fracas. No norte da Bahia e também no leste da Bahia temos previsão de chuvas intensas, todo o litoral baiano, desde o sul até aqui a divisa com Sergipe, pode ter grandes acumulados. Em Salvador podemos ter quase 100 milímetros de chuva acumulada ao longo desta semana. Pode chover forte também aqui no oeste, entre a região de Barreiras, também no norte, na divisa aqui com Piauí, próximo a Juazeiro da Bahia, também região de Paulo Afonso, podemos ter algumas precipitações até moderadas de chuva. Continua com um tempo mais seco, infelizmente, aqui na região central da Bahia, próximo a Irecê, pouca chuva e também próximo à Vitória da Conquista, ainda temos pouca chuva. Sobre a região sudeste do país, as chuvas mais volumosas ao longo dos próximos 7 dias devem ocorrer sobre áreas do estado de São Paulo, principalmente aqui no norte e oeste do estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, aqui na divisa com o Rio de Janeiro, também com São Paulo, pode ter algumas precipitações mais fortes, inclusive no sul do Rio de Janeiro também podemos ter algumas precipitações volumosas, mas continua com um tempo bem seco, principalmente aqui no norte e no centro de Minas Gerais.
Áreas do interior do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, a chuva está bem irregular nos últimos dias. A região sul do país deve ter chuva forte, principalmente aqui no extremo sul, na divisa com o Uruguai, e também sobre o extremo norte do Rio Grande do Sul, na divisa aqui com Santa Catarina. Enquanto isso, boa parte do Rio Grande do Sul vai ter chuva um pouco mais irregular. O Paraná também tem chuva um pouco mais irregular. Algumas precipitações mais fortes não estão descartadas no extremo norte e também no extremo sul, na divisa com Santa Catarina. A região centro-oeste vai ter chuva bem distribuída ao longo dos próximos 7 dias, principalmente o estado de Mato Grosso, onde nós podemos ter acumulados de chuvas superiores a 200 milímetros nessa faixa norte do estado de Mato Grosso, também sobre algumas cidades da faixa central desse estado. Chuva forte desde o norte de Mato Grosso do Sul, região central de Goiás, incluindo Goiânia e também Brasília. E a região norte do país tem chuva forte, principalmente no sul do estado do Amazonas, do Pará, sul do estado do Amapá, quase todo o estado do Tocantins, chuvas mais fortes, principalmente aqui no norte do Tocantins e também sobre áreas do estado do Acre. Com relação às temperaturas ao longo dos próximos 7 dias, nós teremos temperaturas mais amenas desde áreas do centro-oeste, sul da região norte, interior da região nordeste do país e também sobre algumas áreas do sul do país devido à presença da nebulosidade. Observando as temperaturas máximas, principalmente na tarde deste sábado, nós temos aqui temperaturas bem agradáveis. No início da noite, as temperaturas máximas deverão ficar entre os 26 e 27 graus Celsius em quase toda a região centro-oeste, sudeste e também sobre áreas do interior da região nordeste e áreas da região norte do país. Apenas no centro e sul do estado do Rio Grande do Sul que nós podemos ter algumas temperaturas acima dos 33 graus Celsius no período da tarde. Observando as temperaturas ao longo do domingo, novamente temos temperaturas bem agradáveis no centro-oeste, sul da região norte, interior do nordeste e parte da região sudeste do país. As temperaturas máximas no domingo deverão ultrapassar os 33 graus Celsius no Rio Grande do Sul, aqui na divisa com a Argentina, no oeste de Santa Catarina e também oeste do Paraná, na divisa com o Paraguai, e temperaturas mais altas aqui no norte do Amazonas, Roraima, também norte do estado do Pará e do Amapá. E ao longo da semana continua essa mesma tendência, temperaturas bem agradáveis entre áreas do norte e do nordeste e também da região centro-oeste e interior da região sul do país, e temperaturas mais altas principalmente na faixa norte, aqui da região norte, e também sobre algumas áreas do estado de Minas Gerais, centro da Bahia, com temperaturas máximas aí na casa dos 34, 35 graus Celsius, e também sobre áreas do Rio Grande do Sul. Com relação à anomalia da temperatura para os próximos 7 dias, nós teremos temperaturas bem mais abaixo do normal sobre áreas do interior da região nordeste e também sobre áreas do centro-oeste, devido à proximidade aqui de temporais, bastante chuva prevista para essas áreas ao longo dos próximos 7 dias. Então vai fazer com que as temperaturas fiquem bem abaixo do normal, inclusive também sobre áreas do Acre, sul do Amazonas, sul do Pará e também estado do Tocantins. Ao longo dos próximos dias nós temos a tendência de temperaturas um pouco mais acima do normal sobre áreas do norte do estado do Amazonas, do Pará e também do Amapá, e ainda temperaturas acima do normal sobre áreas do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, e interior aqui do estado de São Paulo, Minas Gerais também deve ter temperaturas levemente acima do normal para este período. E de certa forma, ao longo da semana, o grande destaque será para as temperaturas mais baixas aqui no interior do Nordeste, do Centro-Oeste, e a partir aí do próximo final de semana nós temos aqui a entrada de uma frente fria no Rio Grande do Sul, que pode trazer temperaturas mais baixas e até um certo frio para as áreas mais altas da cidade do Sul. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Se ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, deixe o seu like. Tenham um excelente início de semana para todos. Até o próximo vídeo.